Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham e nos assistem pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós estamos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos aqui agora, sim, com a bancada toda cheia. Apareceu aí o nosso amigo Guilherme Bezerra, com sua grande mente reluzente aí, para todos nós, né, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Bom dia, Gil, que bom tê-la conosco. Bom dia, Tavares. E essa é até um vício de linguagem, né? Dizer essa grande mente. Porque nós, cearenses, somos dotados de uma cabecinha razoável, então, realmente... Muito bom dia, Cristina. Que sorriso bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui toda quarta-feira com o estudo, né, com uma reflexão, com a mensagem de conforto, de acolhimento. E hoje, mais uma vez, a gente está com a presença do Gil, né, nossa amiga querida, estudante, trabalhadora, está aqui conosco. Trabalhadora em duplo sentido, né? Trabalhando. Graças a Deus, prazer. Mas isso para as mulheres, Cristina, é coisa pouca, porque mulher geralmente ela tem a dupla jornada, então já... né? Espíritos de luz, né? São esses espíritos de luz que estão... Não significa que seja você reconhece. Que bom que você reconhece, Guilherme. Mas tá, pessoal, então estamos aqui com esse clima aqui bem tranquilo para tratar de assuntos sérios, tá? No dia de hoje, todos estão vendo aí as tarjinhas amarelas, ainda estamos no mês onde as reflexões sobre a saúde mental, sobre o suicídio, sobre o mal do século, né, que é a depressão, são tratados abertamente por todos nós, não só aqui dentro da doutrina espírita, mas em todos os segmentos da sociedade, porque é importante sempre a gente tratar de questões dessa natureza para que nós possamos prevenir isso que está se tornando uma grande epidemia mundial. Então, meus irmãos, está se tornando, não, já é, né? Há muito tempo. Então, meus irmãos e irmãs, estamos no programa de hoje, nessa temática ainda, tá? Com a participação especial que já foi anunciada da nossa irmã Gil Teres. Temos aqui minha amiga Cristina Albuquerque, meu amigo Guilherme, minha amiga Gil, meu amigo Tavares, que está por trás aí de todo o trabalho realizado aqui na frente de vocês, tá? Então tem uma pessoa que é responsável por toda a técnica da rádio, que faz com que a rádio chegue em todos os recantos do Brasil e do planeta Terra, porque a Web Rádio Estação da Luz, que a gente deve se orgulhar por ela ser uma rádio genuinamente natalense, né, meu amigo Tavares? Ela hoje é cosmopolita, né? Porque
tem programas e apresentadores, inclusive em outros países, já revelou aí programas realizados até na África, né? Nós tivemos programa aqui que eu me lembro que eu assisti de uma angolana, se eu não me engano, né, meu amigo? E foi um programa bem interessante. Então é uma rádio que nos enche de orgulho, porque deixa o espírito sempre vivo, né? É um centro de divulgação da doutrina espírita muito interessante, e a gente se sente feliz por fazer parte dessa história, da história dessa web rádio maravilhosa. Então, meus irmãos e irmãs, temos hoje já a participação dos nossos irmãos internautas que já estão aí interagindo com a gente. Maria do Socorro, seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado pela participação. Vocês estão aí sempre interagindo conosco e podem fazer perguntas, colocar suas opiniões, que nós sempre comentamos aqui ao vivo. Então, vamos iniciar os trabalhos de hoje. Eu estou aqui com uma leitura preparatória para fazer, meus amigos, e retirando aqui do livro Fonte Viva, tá? Fonte Viva, que é um livro maravilhoso que a gente indica para todos vocês. A leitura desses livrinhos são fantásticos, sabe? Tá? Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, e que veio ao mundo através da mediunidade maravilhosa do nosso queridíssimo Francisco Xavier, o Chico Xavier. A lição de número 179. Eu amo essa lição, gente. Ela é muito importante para todos nós. Reparemos nossas mãos. E é retirado um pequeno trecho do Evangelho de João, no seu versículo 20, aliás, no seu capítulo 20, versículo também 20, em que João nos retrata a seguinte coisa: mostrou-lhes as suas mãos. Só isso. Mostrou-lhes as suas mãos. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, as mãos que haviam levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, mãos que constroem, mãos que semeiam, mãos que afagam, mãos que ajudam, mãos que ensinam, e mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não esqueças que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. É uma lição profunda, maravilhosa, que nos faz refletir sobre nossas mãos. Olha só, que mãos vamos exibir no mundo espiritual depois que a gente voltar para lá, né? Será que são mãos calejadas de trabalho para o bem, né?
Será que serão mãos também feridas, como as do Cristo, né? Por ter, no mundo, despertado corações, mentes, iluminado a vida das pessoas e ter recebido, então, essas feridas? Ou serão apenas mãos ociosas, que no mundo, que clamava por nossa ajuda, elas permaneceram simplesmente silenciosas e paradas? Vamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs. Vamos refletir sobre o que a gente vai fazer com nossas antenas da mente e do espírito, que são nossas mãos, olha só. Então, a mão, ela não faz coisas aleatoriamente, não. Ela faz aquilo que o espírito determina para ela. Ela faz aquilo que o espírito pensou para que ela fizesse. Então, vamos iluminar o nosso espírito, meus irmãos, para que as nossas mãos sejam mãos que se estendam para quem necessita. Sejam mãos que segurem outras mãos, que as levantem, sejam mãos que segurem outras mãos e as guiem para caminhos seguros, que sigam para o Cristo, né? Então vamos refletir um pouco sobre essa lição. Essa lição é maravilhosa, né? O Cristo sai do mundo como o maior espírito entre nós, mas que traz as suas mãos marcadas por feridas causadas por nós mesmos. A Ele, que é o nosso guia, mentor de toda a humanidade terrestre. Vou passar a palavra agora para vocês, caso queiram complementar a lição. Cristina Aguilar. Muito me toca essa passagem dessa leitura quando fala nas mãos que ferem, né? Nas mãos que ferem, nas mãos que castigam, nas mãos que judiam. Então, é muito interessante porque a gente vê que os dois lados, né? Como a gente pode utilizar as mesmas mãos que diante de um acidente, de uma ferida, vai lá e faz o curativo, essas mesmas mãos em outras pessoas, em outras situações, pode servir para ferir, para causar aquele ferimento, aquela dor. Então, é muito interessante que a gente possa realmente pensar o que é que eu estou fazendo com esse instrumento tão maravilhoso que a ciência, ainda com toda a sua tecnologia, não conseguiu imitar perfeitamente ainda, quando se perde por algum motivo. Então, que possamos realmente refletir sobre o que eu estou fazendo com as minhas mãos. As minhas mãos estão sendo um instrumento de cura, de ajuda, de progresso, ou está sendo um instrumento de destruição, de ferir, de magoar alguém. Que a gente possa realmente refletir sobre isso. Muito, muito interessante esse texto trazido aqui hoje, nessa manhã. E que eu estou com a prece, né? E vou fazer também um comentáriozinho também, Alexandre, que quando, né, que a gente trabalha e o Cristo veio nos ensinar a que quando lá cheguemos no mundo espiritual, que ele nos mande apresentar as nossas mãos, que nós não apresentemos nossas mãos com as marcas de feridas que causamos nos outros, nos nossos irmãos, no nosso semelhante, né? Mas que nós apresentemos uma mão semelhante a rosas, né? Que serviram para embelezar e perfumar a vida dos outros, né? Então, que a gente possa um dia chegar lá e apresentar mãos cheias de rosa ou com marcas de rosa, né? Perfume de rosa. E muito bem. Agora, antes, vamos passar a palavra para Gil, porque ela quer falar também. Tá aí lá. Bem rapidinho. A gente sabe que nem todas as pessoas evoluem na mesma velocidade, nós não seguimos os mesmos caminhos, nem crescemos igualmente, né? Evoluímos igualmente. Então, a gente sabe que há muitas pessoas nesse momento em que não conseguem enxergar as capacidades em nossas mãos, em suas próprias mãos, da mesma maneira. Então, o mais importante agora é aqueles que já entenderam esse recado, não aceitar a inércia, não abraçar a incapacidade que talvez só existe em sua mente, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Aqueles que ainda não alcançaram a compreensão desse texto ainda estão no caminho. Mas o pior é aqueles que já alcançaram e aceitam a inércia. Abracemos o trabalho para que todas as nossas mãos juntas possam servir de exemplo para aqueles que ainda não compreenderam essa caminhada.
Exatamente. E, né, Gil, muito bem dito, e que isso conflagra para uma coisa, né? Que a gente está falando de mãos, né? Então, que nós possamos ir mãos, né? Ah, bom. Então, vamos para a nossa prece, né, Alexandre, Cristina, Gil, Vinte. Vamos fechar os nossos olhos materiais, vamos conversar com Deus. E nessa manhã que a gente trata de um assunto tão delicado, tão sério, onde tem tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas passando por dificuldades, por complicações, e nós gostaríamos de nos dirigir a elas, dizendo: você que está passando por muitos problemas, por muita dificuldade, e dizer: meu irmão, tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimentos, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus, que assim seja. Muito bem, meu irmão. Tudo passa, exceto Deus. É isso mesmo. E todas as aflições e problemas, né? Por mais que a gente veja agora como algo intransponível, né? É algo que lá na frente a gente vai ver que é porque a gente estava com a mente cristalizada no problema, né? E aí, quando a gente cristaliza a mente no problema, é difícil a gente encontrar outras possibilidades e perspectivas, mas elas existem sempre. Por quê? Porque Deus é extremamente misericordioso com todos nós. Minha amiga Cristina Albuquerque, seu microfone está silenciado, minha querida. O evangelho de hoje está no capítulo 19, né? A fé transporta montanhas. E tem o título O Poder da Fé. Diz o seguinte aqui para nós. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar com Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos, nós outros, expulsar esses demônios? Jesus lhe respondeu:
é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Está em São Mateus, capítulo 18, versículos 14 a 20. E Emmanuel e Kardec faz uma reflexão aqui, né, um comentário sobre esse evangelho para nós. E diz o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação, de que se aproveita aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê que pode vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir o fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades, e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passaria por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus discípulos: se não curaste, é porque não tinhas fé. Então,
essa leitura, né, muito interessante para a nossa reflexão, porque quando a gente lê e vai fazer a interpretação ao pé da letra, né, a fé transporta as montanhas, o nosso primeiro pensamento, digo isso porque isso foi o meu primeiro pensamento quando eu estava ainda na Igreja Católica, estudando esses textos e lendo essas leituras, né? Nosso primeiro pensamento é: nossa, uma fé tão grande pode realmente transportar uma montanha, dizer, montanha, saia daqui, vá para ali, e ela sair inteirinha e ir para aquele local. É o primeiro pensamento que a gente tem, se você for imaginar isso ao pé da letra, né, do jeito que está escrito aqui. Mas como Jesus colocava as coisas para a gente, sempre de uma forma, em forma de parábolas, em forma de textos ou de situações que chegassem à nossa compreensão, né? E como nós tínhamos e ainda temos muitas coisas para resolver na nossa vida, né? Muitas coisas que muitas vezes nós nem enxergamos, que temos orgulho, vaidade, paixões ambiciosas, interesse material, fome de poder. Então, isso é uma montanha de coisas a ser resolvida. E muitas vezes nós não temos a devida fé para resolver tudo isso em nossa vida, ou pelo menos uma parte disso nessa nossa existência. E ele diz aqui que muitas pessoas possuem uma fé inabalável e constrói coisas grandiosas, mesmo tendo muito poucos recursos, porque ele confia tanto que vai conseguir e trabalha nesse sentido, que ele já percebe, já consegue visualizar a sua construção pronta no seu pensamento. Ao passo que outros, mesmo tendo diversos recursos ao seu dispor, se sente fraco na sua fé e mesmo que esteja com um bom projeto na mão, com todos os recursos, não tem certeza de se vai conseguir construir a sua obra, terminar o seu projeto. E esse texto da fé, hoje, trazido aqui para nós, não se refere às construções materiais, não se refere àquilo que eu posso construir com as minhas próprias mãos no sentido material, mas no sentido moral, de eu ter uma fé que me liga diretamente a Deus, Criador de todas as coisas, e que me ajuda a resolver todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas. Não é que isso vai ser cortado, retirado, suprimido da minha vida, os problemas, as dificuldades. Não. Isso vai continuar e são provas que eu preciso vencer nessa encarnação, né, nessa oportunidade que eu tenho aqui. Mas a fé vai me ajudar a passar por isso com mais tranquilidade, com mais paciência, do que quando eu não tenho, do que quando eu não alimento isso e me desespero em diversos momentos. E aqui nós estamos no mês de Setembro Amarelo, né, que nos convida a essa reflexão sobre o suicídio, o que devemos fazer, que programas, que políticas devemos para poder combater esse mal tão grande que se estende sobre a humanidade, sobre a sociedade de uma forma geral. E aqui ele nos dá também esse suporte de imaginar, de pensar, de construir essa fé sincera, essa fé forte em cada um de nós, porque o problema vai se apresentar e muitas vezes parece uma montanha gigante, enorme, que você não tem condições de resolver, que você não tem condições de sair daquilo ali, de vencer aquilo ali. Mas a partir do momento que você tem uma fé sincera, uma fé grande no Senhor, Criador de todas as coisas, nós sabemos que é possível sim. E ele diz: a fé dá a calma e a paciência
de saber esperar também, porque muitas vezes a gente quer que as coisas se resolvam no nosso tempo, e as coisas não se resolvem, de repente, da forma como a gente quer, e nem no nosso tempo. Também temos que ter a paciência e a humildade para saber esperar como vai resolver. E não desistir, não querer desistir no primeiro momento, porque a vida é o nosso bem maior e nós não podemos abrir mão dela. É nosso dever, é nossa tarefa, né, nesse mundo, levar até o último momento, a últimas energias que foi concedida lá no nosso termômetro de vida. E ele diz, e ele coloca aqui também para nós, né, que nos faz refletir sobre isso, que a fé não é só no sentido de resolver problemas, mas a fé também cura, e já foi nos ensinado desde lá dos primórdios das religiões, né, que a fé também cura. A fé através da prece, através da oração, através da imposição de mãos, através do pensamento positivo, também pode levar, e isso aliado ao fluido cósmico universal, né, esse agente que está disposto aí para nós em todo o universo, só que a gente também busque saber como fazer, né, porque tudo isso é muito importante. Então, o Evangelho nos traz essa reflexão hoje sobre o poder da fé, o que a fé é capaz de fazer em cada um de nós, se buscarmos cultivar, se buscarmos desenvolver isso em nós. É isso. Muito bem, minha irmã. Vamos então dar seguimento ao nosso programa. Entrando no tema, né? Nós na semana passada falamos sobre a temática do suicídio e algumas perguntas surgiram dos internautas. Durante a semana, elas vão surgindo também. E Tavares, nosso amigo aí, Tavares de Todas as Horas, ele organiza tudo para a gente, tá? Então, nós temos algumas perguntas que nos chegaram ao longo da semana e uma delas vem de Natal mesmo, aqui de Natal, do Alecrim, a irmã Elisete Estevam, ela faz a seguinte pergunta: que diferença existe entre os suicídios diretos e indiretos? E qual é o mais perigoso e prejudicial para o ser humano? Ela está fazendo essa pergunta porque na semana passada nós falamos sobre isso, né, Cristina, aqui, sobre os suicídios diretos e indiretos. E aí a doutrina espírita, pessoal, é bom que a gente relembre isso, porque pode ter algum ouvinte que esteja pela primeira vez entrando nessa temática aqui no programa. A doutrina espírita nos diz que o suicídio ele pode se dar de duas formas, né? A primeira delas é quando você deliberadamente, né, resolve dar cabo da sua própria vida, né? Resolve tirar a sua própria vida, seja de que forma for. Tem pessoas que, né, encontram cada um seu caminho para fazer isso. Nós também observamos que a doutrina espírita nos relata e nos alerta para um outro tipo de suicídio, que esse é muito mais silencioso. Né? Por quê? Porque as pessoas nem sequer têm essas atitudes como atitudes suicidas, né? Que são os suicídios indiretos ou involuntários. Involuntários muito entre aspas, tá, pessoal? Porque essas condutas estão geralmente ligadas a alguma coisa que a pessoa faz ou está fazendo consigo mesmo, né? Então, o que é que acontece? Isso nem sempre a pessoa faz inconsciente, ela faz conscientemente. Por exemplo, alguém que deliberadamente se entrega a um vício. Né? Lá na adolescência, começou tomando sua cervejinha, de repente chegou na fase adulta, continua, né, com o hábito de encontrar com os amigos e beber, de repente se vê dependente daquela substância que é o álcool. É uma doença, viu, gente? Isso é uma doença. Então você começa a alimentar esse vício. Olha só. Então, na sua cabeça, o que é que você está fazendo? Bebendo. Você não está se matando. Na sua cabeça, você está bebendo. Eu gosto de beber porque minha cabeça espalha um pouco, eu gosto da fuga que a bebida me traz.
Mas você não está pensando que a cada momento em que você está se embriagando, sua energia vital, que é aquela energia que Deus nos dota como uma espécie de bateria, né? Que a gente mantém durante a nossa existência inteira aqui na encarnação. Mas chega um momento que essa bateria ela acaba a energia dela. E quando ela acaba, aí acontece o fenômeno da morte. É a morte natural. Só que essas pessoas elas estão antecipando isso. Por quê? Porque no momento em que está lá nas bebedeiras, aí passa noites de farra, ao invés de dormir e descansar, está lá acordado bebendo. Né? A bebida em si intoxica o corpo inteiro, então você sofre uma intoxicação violenta, né? Muda toda vamos dizer assim, aquela dinâmica do corpo, né? Por causa de uma substância externa ao corpo que entrou ali, enfim, você está se matando, muitas vezes sem ter a consciência disso, tá? E isso acontece com todos os vícios, gente, seja o vício do álcool, seja o vício do cigarro, seja o vício das drogas ilícitas, seja o vício do remédio. Olha só, tem gente que se vicia em remédio, tá, pessoal? Está sobrecarregando o fígado, está se matando também da mesma forma, tá? Tem gente que se vicia em alimentos, tá? Se vicia em alimentos, alimentos gordurosos e tal, não vive sem aquilo, né? E ele pode estar se matando. Tem gente que se vicia em açúcar, e o açúcar mata a gente, tá, pessoal? Principalmente quem tem alguma doença, como a diabetes e tal, não pode nem ver o açúcar na frente, né? Mas continua utilizando. Muitas vezes sem a intenção de se matar, mas está se matando. E para a lei de Deus, gente, o importante é o que a gente está fazendo, tá? E o que a gente está fazendo com a gente, mesmo sem ter a intenção de se matar, mas se a gente está com a intenção de se drogar, com a intenção de tomar álcool, com a intenção de se alimentar fora dos padrões normais, com a intenção... Então, a gente está se matando, tá? Esse seria o suicídio indireto. Aí a irmã pergunta, ó, esses suicídios, existe diferença? Claro, um você quer, o outro você não quer diretamente, só indiretamente, tá? Isso traz diferença na hora de ser pesado lá na lei de Deus? É óbvio, gente. Tudo faz diferença no peso que a lei de Deus vai trazer para as nossas coisas. Olha, Allan Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno, para quem quiser um pouco mais saber sobre isso, 9 casos sobre espíritos que se suicidaram. E conta lá para a gente como é que eles enfrentaram no mundo espiritual as dificuldades em razão desse ato. Cada um deles vai ser diferente, gente. Cada um deles vai ser diferente. Por exemplo, Allan Kardec traz o caso de um pai que se matou para o filho não ir para a guerra. Porque existia uma lei lá na França que dizia que se você fosse filho de alguém que tinha se matado, você não ia para a guerra, você não podia ser chamado para ir para a guerra, você tinha que ficar cuidando da família, tá? Então, o que é que acontece? Ele se matou para o filho não ir para a guerra. A França estava vivendo a Segunda Guerra lá, mundial, né? Aliás, a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. Então, naquele momento, ele se mata para o filho não ir para a guerra. Como é que ele enfrenta essa circunstância no mundo espiritual? De forma totalmente diferente daquele que se matou porque não aguentou a mulher que abandonou ele. Que a gente viu um caso desse também. Teve outro caso lá que Allan Kardec nos mostra de alguém que se matou, né, porque não aguentou o que fez com outras pessoas. Então, por aí vai. Cada um é um caso diferente, cada um é tratado de forma diferente. Então, a lei de Deus leva em conta tudo que a gente pode chamar de... seja de algo que possa amenizar as condições do que a gente fez no mundo espiritual, e tudo vai depender da intenção, viu, gente? Veja que a intenção do pai foi boa, foi altruísta, foi ajudar, tá? Embora ele tenha feito uma grande besteira consigo mesmo, mas ele quis ajudar. Isso é pesado quando nós chegamos no mundo espiritual, tá? Cristina, pois não? O microfone, Cristina. Tem o caso também da mãe que
cometeu suicídio porque perdeu o único filho. E não e mesmo enquanto o filho E estava queria sendo se velado, encontrar com ele no mundo espiritual, né? exatamente, partir juntos, né? Porque enquanto o filho estava sendo velado na sala, ela deixou todas as pessoas e foi para um outro cômodo, cometeu suicídio. E o quanto isso afastou ela do filho, porque depois o espírito que a acompanhava disse que faltava algumas semanas para ela também desencarnar e se juntar ao filho. E ela não teve essa resignação de esperar e de acreditar, e cometeu suicídio, o que afastou ela e muito do filho. Então, Muito bem. como você falou, são diversos casos que tem lá para que a gente possa ler e refletir. E quando você falou da comida, que muitas vezes nós sabemos que não podemos, que não devemos, e mesmo assim a gente faz, mas só um pouquinho hoje, só dessa vez. Lembra que Mário, no encontro desse que ele participou aqui conosco, ele falou de um amigo dele, uma pessoa que ele conhecia, não lembro se é amigo, mas essa pessoa era um atleta, né, frequentava academia, tinha uma saúde, parecia ter uma saúde perfeita, mas ele sempre tinha problema de coluna, e muitas vezes ele achava que era por conta da academia, e tomava Dorflex, frequentemente, ou praticamente todos os dias ele tomava Dorflex para a dor da coluna. Só que o Dorflex ele causa uma dependência. E quando ele não estava com a dor na coluna, tomar o Dorflex. Aí ele ia tomar. Está fugindo, né, Cristina? Está cortando. Infelizmente, Alexandre, enquanto travou aqui a dela, eu gostaria de aproveitar e também fazer um comentáriozinho. Não lembro. Opa, como voltou. É porque está com delay, ela está com problema aí na transmissão. Pode falar, Guilherme. Eu gostaria de aproveitar o seu comentário. Você já explicou muito bem, né, a diferença entre o suicídio direto e indireto. Eu gostaria de ter mais no final da pergunta, quando ela diz qual é o mais prejudicial para o ser humano. É como você disse, olha, não existe o mais prejudicial. Cada caso é um caso e cada caso tem seus atenuantes e seus agravantes, como diz no direito, né? Então, por exemplo, Alexandre, no caso do suicídio direto, tem aquela pessoa ignorante lá do sítio, né? Eu ouvi muitas dele dizer, né? Eu fumo porque fumar não faz mal, porque fulano de tal fumou a vida inteira e viveu 95 anos. Então, isso é besteira dos médicos. Ignorância, coitado. Mas também tem um médico, eu conheci um médico, que ele atendia você fumando. E ele morreu por causa do cigarro. Quer dizer, esse, é claro que ele tem um agravante, porque ele tem a noção exata do mal que o cigarro faz e fuma, se controla. Então, cada caso é um caso. E existe também, Alexandre, inclusive, até as consequências para aquele que não se suicida, mas que incentiva, né? Que por causa dele, pessoas cometem suicídio. Eu vi um caso citado por Chico Xavier, ele cuidava de uma pessoa lá, olha o sofrimento de uma criança. Eu não lembro assim exatamente como era, mas era um sofrimento inimaginável, né? E ele até, como é que pode uma criança sofrer tanto? Né? E Emmanuel diz para ele, revela para ele, que aquela pessoa, em outra passagem, foi um escritor famoso, muito lido, e que seus livros levavam as pessoas a cometerem suicídio. Então, ele olha o agravante dele, quer dizer, ele não cometeu, mas foi responsável por vários suicídios. Então, é por isso que Jesus dizia, né? Não julgueis. Só Deus sabe julgar, né? Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então, cada caso é um caso, como você muito bem falou, lá no livro do Céu e Inferno tem vários casos, cada qual tem uma consequência diferente, né? Mas o importante mesmo é como trouxe a mensagem do Evangelho, né? A gente poder superar essa montanha de dificuldade, de sofrimento, de coisas que parecem intransponíveis, ter fé. Fé não é acreditar, é confiar em Deus, que essas coisas um dia passarão.
Com toda certeza, meu irmão. E aí é dizer também o seguinte, que todo suicídio, independente de que forma ele tomou, mas todo suicídio trata necessariamente de uma transgressão à lei de Deus, tá? E como toda transgressão à lei de Deus, precisa da gente se reajustar com a lei de Deus, né? Mas isso não se dá da forma como as pessoas costumam pensar, né? Porque foi colocado na cabeça da gente durante séculos, viu, Gil? Eu vou lhe passar a palavra. Foi colocado na cabeça da gente durante séculos essa ideia de pecado, de inferno, de céu, Pecado de mortal, pecado original. né? Pecado Pecado mortal. original, que seria o pior de todos, né? É aquele que não tem remissão, você cometeu, O mortal. o resto da Chamado pecado eternidade. mortal, Então, veja só que tipo de violência a gente foi obrigado a pensar sobre ela, sob pena de nos atormentar com medo para tentar nos fazer seguir o caminho do bem, quando na verdade era só fazer o que Jesus fez, né? Mostrar o caminho do bem, sem precisar estar exaltando o caminho do mal, né? Então, o que é que acontece? É preciso, nos tempos de hoje, a gente realocar nossa mente espiritual nessas questões, tá? Então, não pense, pessoal, que o suicídio é um ato uma atrocidade contra a lei de Deus e agora nós vamos ter uma punição severíssima. Não, olha, vamos pensar o seguinte, a lei de Deus, ela traz em si a corrigenda para aquele que transgride ela, tá? E essa corrigenda, ela vem com a marca de Deus, gente. E a marca de Deus qual é? A da infinita misericórdia que ele tem com a gente. Do infinito amor e da infinita inteligência. Então, Deus tem a sua inteligência suprema, a sua misericórdia suprema, para mostrar para a criatura os caminhos que ela vai seguir para que ela possa se recuperar desse ato que realmente é um ato criminoso contra a lei de Deus, mas que não é punido como os crimes são punidos aqui na Terra. Esse é que é o problema, é que a gente tenta observar isso com a punitividade que a gente tenta dar às coisas aqui na Terra. Aqui na Terra, se alguém mata alguém, o que é que a gente faz? Pena de morte, tá? O desejo de retribuir o mal com o mal, né? Mas Deus não é assim, gente. O que é que Deus faz? Ele, muito pelo contrário, nos mostra os caminhos. Agora, às vezes, é preciso um choque de realidade. Para quê? Para que o espírito entenda o tamanho do problema que ele criou para si mesmo. Porque, às vezes, ele está ignorante disso. Por exemplo, nos suicídios involuntários. A gente está totalmente ignorante disso. Então, é preciso uma corrigenda inteligente que faça primeiro a gente entender o quanto a gente fez mal a nós mesmos. É por isso que vem o sofrimento, gente. Então, o sofrimento vem não é como uma forma de punição, não. É como uma forma de despertar o espírito. Vamos despertar esse rapaz. O caminho é qual? É o sofrimento. Então, você sofre, aí você reconhece o tamanho do problema, você reconhece o que você mesmo criou para você, e aí vem a lei de Deus pavimentando o caminho, gente, dizendo, olha, agora o caminho é o recomeço. Tá? A misericórdia de Deus é essa, é o recomeço, ele vai lhe dar outra chance. Para lhe dar outra chance, você vai ter que planejar isso. E às vezes nós mesmos olhamos e dizemos, rapaz, a gente errou tanto nesse campo, eu quero nascer com todas as limitações possíveis para que eu não erre de novo. Aí por isso que nasce com problemas mentais, é por isso que muitas vezes nasce com problemas nas mãos. As mãos, olha, que fazem aquilo que o Espírito determina. Gil, minha amiga, é com você. Você praticamente falou o que eu ia falar aí no final. Opa, desculpa, irmã. Nada, eu achei ótimo, porque senão a gente está aqui numa boa conexão. Até hoje, né? Eu acho que o maior mal da humanidade é, de fato... Cristina, só silencia o teu microfone aí um pouquinho, por favor. Obrigada, porque está fazendo bastante ruído. O maior mal da humanidade sempre foi e continua sendo a ignorância, que você acabou de falar, né? A ignorância sobre tudo ainda. Hoje nos julgamos tão espertos, tão inteligentes por causa da tecnologia, por causa de tantas coisas que nós evoluímos, mas moralmente, espiritualmente, ainda estamos engatinhando e usando fraldas. Essa aqui é a grande verdade.
Nós somos ignorantes sobre tudo que nos leva ao suicídio involuntário e até o voluntário. Nós somos ignorantes sobre a fé, nós somos ignorantes sobre o que é esse amor de Deus. Lemos tanto, falamos tanto, expomos tantas opiniões, mas a prática ainda é tão falha, porque é mais fácil falar do que realizar. Nós somos, de fato, ignorantes. E aquele que se acha acima dos outros é o maior dos ignorantes. Porque ter conhecimento é diferente do que ter ação. Ter conhecimento é só um caminho para nos levar à ação. E a gente ainda está nessa caminhada lenta, a passos lentos, que é esse processo evolutivo da humanidade. É por isso que nós precisamos exercitar esse respeito pelas falhas dos outros, esse respeito pela evolução de cada um, esse respeito pelo que levou um ou outro ao suicídio, não julgar, ter cuidado com o que você fala sobre, por causa disso, Deus, aquilo. Quem somos nós para falar em nome de Deus? Né? Quem somos nós para dizer o que Deus de fato fará com cada um de nós, se nós não sabemos nem o que nós fazemos de nós mesmos ainda, baseados na nossa própria ignorância. Então, tenhamos cuidado e sigamos buscando, sigamos estudando, que não nos deixemos apenas, que não nos deixemos levar pela opinião dos outros apenas, o que ouvimos num púlpito, o que ouvimos numa igreja, busquemos também o nosso próprio entendimento. Como a doutrina espírita tanto nos fala, a fé raciocinada, ela sim é uma grande inimiga da ignorância, e é essa fé raciocinada que a gente tem que buscar para sair desse caminho ignorante que ainda caminhamos assim de forma tão resignada ainda. Muito bem. E aí a nossa irmã Cristina chegou, eu vou dar preferência a ela para que ela responda essa questão aqui, ó, que foi levantada agora pela nossa irmã Lia Alencar, de Boa Esperança, Santa Luzia, em Minas Gerais. Nosso abraço aí para as Minas Gerais, né? Terra maravilhosa, terra de Chico Xavier. Aqueles todos que se suicidam tinham na programação de reencarnação esse nefasto incidente? Cristina, responda aí a nossa irmã Cristina. Ligue seu microfone, minha irmã. Aqui o vento é muito forte nesse momento, nesse horário da manhã, então fica com muito ruído. Não, claro que não. Ninguém vem com essa programação, né, de cometer suicídio. Muito pelo contrário. Nós sempre viemos com... Nós sempre viemos com a programação de superar, de tentar passar por isso. E muitas vezes voltamos a enveredar pelos mesmos caminhos, pelas mesmas ações. Mas ninguém traz isso na sua programação de cometer, de fazer, de enveredar por esse caminho. A decisão sempre é nossa diante de todas as situações. E, com toda certeza, isso não está na sua programação, não está na programação de ninguém vir dessa forma. As escolhas que fazemos aqui, muitas vezes, nos leva a ter esses pensamentos, a nos direcionar para isso. Mas existe toda uma espiritualidade, existe nosso anjo guardião, existe Deus, que é o Pai de infinita misericórdia, nos dando a oportunidade de vencer essa dificuldade. Nós sabemos também que tem muitos espíritos que há 2, 3, 4 encarnações vêm fazendo a mesma coisa, mas isso não estava na sua programação. Oportunidades que estão dando para que ele possa vencer e ele ainda não conseguiu. Mas que um dia, uma hora, vai conseguir, porque Deus, em sua infinita misericórdia, também fornece todos os meios para que ele possa não cometer o suicídio, como a gente vê no livro A Escada de Jacó, onde um suicida que já cometeu várias vezes, ele chega, ele é enviado para esse mundo sem os braços e sem as pernas, para que ele possa ser cuidado, viver sobre o cuidado e a proteção das pessoas e passar por essa encarnação sem nenhuma chance de realmente atentar contra a sua própria vida. Então, isso não está na programação de ninguém, são escolhas que nós fazemos. Muito bem, minha irmã. Nunca está, viu, pessoal?
Deixa eu deixar bem claro aqui aquilo que Cristina já falou. Ninguém tem na sua programação reencarnatória o suicídio e nenhum outro mal, tá? O mal é algo que está dentro de nós, tá? Está dentro de nós. Não é algo que Deus programou para a gente, não. Nunca Deus vai programar para a gente o mal. É preciso que a gente saiba disso. Agora, como disse Cristina, tem espíritos que trazem essa dificuldade, tá? A dificuldade de encarar a vida material. Seja porque eles têm muita culpa em vidas anteriores, adquiriram muita culpa e têm medo do que possa acontecer no mundo material quando eles receberem a oportunidade de reencarnar. Então, eles ficam fugindo da reencarnação, esses espíritos. Dá um exemplo aí de alguém que pode chegar a uma situação dessa, Alexandre. Imagina alguém que chegou no mundo e foi um serial killer. Matou 35 pessoas. Imagina ele desencarnando e lá no mundo espiritual ele sofrendo com todos esses 35 assassinatos que ele fez. Porque não envolveu só a pessoa que ele matou, não. Envolveu a pessoa que ele matou, os familiares delas que gostavam deles. Vira um problema seríssimo contra a pessoa. E esse espírito, ele sabe que a luta dele vai ser grande tanto no mundo espiritual, porque vai sofrer perseguição lá, como no mundo material, se ele receber a oportunidade da encarnação. Imagina a quantidade de obsessores não vão estar nos cós desse sujeito, gente, perseguindo ele durante a vida inteira. Então ele sabe o tamanho do desafio que ele criou para si mesmo. E ele tenta fugir disso, gente. É uma fuga, perceberam? Esse espírito não quer reencarnar. É por isso que na doutrina espírita a gente aprende uma coisa chamada reencarnação compulsória. Existem dois tipos de reencarnação, gente. Existe aquela que é planejada por nós e pelos nossos, normalmente e tranquilamente, é a reencarnação voluntária, mas tem aquela que ela é compulsória, ou seja, o espírito, Deus deixa que a gente fique no mundo espiritual fugindo da reencarnação. Agora tem um limite isso aí. Por quê? Porque isso toca na necessidade que todo espírito tem de evoluir. Você não pode ficar estacionado o resto da sua existência, gente. Deus vai dar um empurrãozinho para que você siga em frente. Então, o que acontece? Esse sujeito vai fugir da reencarnação, mas vai chegar um momento que ela vai ser imposta a ele. E ele renasce obrigado. Geralmente esses, gente, tem muito problema nesse campo do suicídio. Eles renegam a vida material, eles querem fugir da vida material. E eles têm isso obstinado na cabeça. São os suicidas inveterados, gente. Aqueles que têm o pensamento suicida já na cabeça. É um desafio. Ele vai precisar de muitas encarnações para ele vencer isso, gente. De muitas encarnações. É por isso que fica recorrendo no suicídio. Tá? Fica recorrendo. E a situação vai se tornando cada vez mais grave, até o ponto que chega aí onde Cristina falou. Nasce sem braço, sem perna. Por quê? Agora, meu amigo, vamos impedir que ele faça. E vamos deixar que outros tomem conta dele. Agora, para que isso aconteça, vai precisar muito da misericórdia alheia. E aí, geralmente, é alguém que foi vítima dele, que já despertou, eu preciso salvá-lo. Mesmo tendo sido uma vítima dele. Aí vai ser mãe, aquelas mães abnegadas no mundo, que a gente vê sem nada, sem recurso material nenhum, com um filho sem braço, sem perna e saindo para a rua para pedir dinheiro, para ajudar. Tá vendo aí, gente? Como a vida começa a fazer sentido. Até os problemas da vida pra gente. Meus irmãos, vou deixar a palavra com vocês. Guilherme, Alexandre, tem uma outra pergunta aqui que aparece para mim, que é de Vila Velha, do Espírito Santo, que a Leila coloca... Essa é a última. Tem outras antes dela, Cristina. Tem uma aqui que é a seguinte, ó. O que suicídios disfarçados que ocorrem em algumas famílias, comunidades, cidades e regiões. O que é, né? Ele está perguntando o que são esses suicídios disfarçados que acontecem em algumas famílias, comunidades, cidades e regiões. Eu não entendi muito bem a pergunta do irmão. Se ele quiser ainda detalhar mais sua pergunta, é Cícero Batista, de Lagoa Seca, Juazeiro do Norte. Mas eu acho que
entendi mais ou menos o que é que ele quis dizer. Mas se algum de vocês aí quiser já começar a responder o nosso irmão Cícero, suicídios disfarçados que ocorrem em algumas famílias. Eu acredito que é aqueles suicídios que ocorrem e a família esconde, é isso? Seria isso? Ou seria alguém que comete o suicídio fingindo não ter sido um suicídio, né? Fingindo ter sido um roubo, um latrocínio, alguma coisa dessa natureza. Cristina Guilardo, quem se sentir aí mais tranquilo para começar a falar? Eu não compreendi também muito bem a colocação do Eu acho, talvez, Alexandre, ele queira se referir àqueles casos em que a pessoa se coloca em condição de perigo para morrer, mas que não seja ele que... Sim, pode ser. Por exemplo, a pessoa voluntariamente se inscrever para se voluntariar para ir para uma guerra. Eu não quero me matar, mas eu quero ir para um ambiente onde possa ocorrer. Eu acho talvez que seja esse... a única coisa que eu posso pensar da pergunta dele, que você disfarça a morte, você não comete, mas não deixa de ser um suicídio. Então, como não deixa de ser um suicídio, se for isso que ele está querendo perguntar, o que vale é a intenção. O que ele queria realmente era cometer o ato. E como todo ato contra as leis de Deus, ele vai trazer consequências, né? Então, o que eu acho, tanto faz eu praticar diretamente, como eu me colocar numa situação, tipo, eu ir dirigir embriagado, sei lá, uma maneira de... Não foi eu que fiz, sei lá. Né? Eu acho que talvez seja isso. E se for isso que ele está querendo perguntar, tem as mesmas consequências. É uma possibilidade, viu, Guilardo? E eu também tinha pensado na possibilidade da pessoa que disfarça o suicídio fingindo ser outra coisa. Por exemplo, eu estou sozinho em casa, a família toda saiu para trabalhar, eu quero me matar, então eu me incendeio, jogo gasolina na casa toda, me incendeio junto com a casa para dizer que foi um incêndio e eu morri lá dentro incendiado, fingindo não ter sido um suicídio. Né? Mas ninguém engana a lei de Deus, gente. O importante é a gente ter essa clareza, né? A lei de Deus é ininganável, gente. Se existe essa palavra, se não existe, a gente cria agora. Ninguém consegue enganar a lei de Deus. Ninguém consegue dar um cangapé na lei de Deus. Ninguém consegue dar um pulo do gato na lei de Deus. Ninguém consegue disfarçar nada. Por quê? Porque tudo está escrito no nosso espírito, tá? O nosso espírito transparece tudo que aconteceu com a gente. A gente exala com o nosso pensamento espiritual tudo que aconteceu com a gente. E sem falar que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele traz marcas do que a gente faz com a gente mesmo. Ele traz marcas e a gente não consegue fingir. Lembra daquela mulher que queria entrar em nosso lar, conseguiu passar pela primeira bateria, a dos vigias lá e tal, e chegou na segunda. Só que quando ela chega lá, André Luiz, junto com um especialista, são chamados, o camarada mostra para ele, diz, você não está conseguindo ver, não? Ele não. Ele aguça sua visão espiritual e ele vê manchas pretas, em torno de 20, se eu não me engano, manchas pretas no perispírito daquela mulher. E de repente o cara diz, essa mulher, cada mancha dessa é uma pessoa que ela abortou, ou ajudou a abortar. Então ela é uma criminosa. Ela está fingindo ser uma pessoa que não é. E de repente ela quando negam o acesso a ela mostra a verdadeira cara, né? Fica irritada, com raiva, chama palavrão com todo mundo e vai-se embora, né? Então, o que é que acontece? Nós temos aí uma prova de que nosso perispírito traz as marcas do que a gente faz, tá? Cristina, eu acho interessante responder essa questão aqui da nossa irmã Leila. Mesmo que a gente tenha alguns minutos, a gente evite os comentários finais e responde aqui, porque muitas vezes muita gente tem dúvida com relação a isso. Casos dos processos obsessivos em que a pessoa se mata, como qualificar a culpa de cada um, do obsidiado e do obsessor. Então, acho que deveríamos responder a essa pergunta. Deixo aí à disposição do Guilardo, Gil, Alexandre. O problema, Cristina, é que nós não temos mais tempo, tá? Nós já ultrapassamos 1 hora. Se o nosso amigo Tavares nos autorizar aqui, né, aí a gente com certeza responde. Bom dia, eu só tenho programa às 18 horas, não tem problema comigo não. Então pronto, meu amigo, eu estava preocupado era com isso. Então veja só, vamos responder aqui essa pergunta então, Cristina. Realmente tem outra, né? Desculpa, Alexandre, eu já estava aqui com outro programa, mas tem uma outra pergunta que chegou aí, que é sobre a questão da mama. Não sei se vocês responderam.
Ainda Tá, não. vamos falar sobre ela. Vamos falar sobre ela, Pronto, tá? aí, já que vocês estão com tempo, é isso aí. Então vamos aqui, ó. A de Leila, realmente, ela é muito importante. Processos obsessivos e suicídio, gente. Processos obsessivos podem culminar com suicídio? É muito comum que isso aconteça, tá? Desculpa estar dizendo, mas é muito comum que isso aconteça. Se ele for negligenciado, se o processo obsessivo for negligenciado, ele pode degenerar para isso, tá? Ele pode degenerar para isso. E pense, o obsessor, quando ele é um vingador daqueles que querem ver a pessoa eliminada, esse é o fim que ele quer, tá? Esse é o fim que ele deseja, tá? Se não esse, outro, que outra pessoa faça isso com ele. Mas aí o que é que a gente precisa saber? Que culpa, que grau de culpa cada um tem nessa história toda? Quando a gente fala de responsabilidade, que o irmão chama aí de culpa, mas responsabilidade de cada um pelos atos, acho que Guilardo já deu uma pincelada muito boa. Aquele que incentiva o suicídio alheio, seja encarnado ou desencarnado, ele vai responder como se fosse um assassino. É como se ele tivesse cometido um homicídio contra alguém, tá? A responsabilidade é a mesma. Se eu dou um tiro em alguém e mato, gente, é a mesma responsabilidade se eu ficar atazanando o ouvido da pessoa até a pessoa tirar a vida. Para a lei de Deus, é a mesma lógica, tá? Não tem diferença, não. Então você vai responder na cota dos assassinos. E isso no que diz respeito ao obsessor. E o obsidiado, gente, é sempre bom a gente saber que a gente pode resistir à obsessão, tá? Nem sempre isso é fácil, mas a gente pode. Às vezes necessita de ajuda de terceiros, mas a gente pode resistir. Por quê? Porque quem está com as rédeas do nosso corpo material, do nosso corpo perispiritual, somos nós. Somos nós e mais ninguém. No momento em que a gente desperta para isso, a gente fecha os caminhos que faz com que aquele que está nos dominando continue a nos dominar. Agora, para isso, muitas vezes é preciso aquele estalo, Cristina, Gil, Guilardo, que tira a mente cristalizada num pensamento para botar ela para acessar outro pensamento mais evoluído, que está acima. É por isso que um centro espírita é fundamental nesse processo, Cristina. Desfazer esse processo. Porque quando a pessoa vai dia a dia no centro espírita, está ali escutando o evangelho, está ali indo tomar passe, e os passos são importantes, porque nesse processo obsessivo tem muita troca de fluido, tá? Isso é importante, fluidos espirituais. Quando chega nesse ponto da vítima de uma obsessão se matar, muitos fluidos deletérios já foram introduzidos no órgão cognitivo dele, que é o cérebro, muitas vezes causando lesões seríssimas, às vezes levando a doenças mentais antes mesmo do suicídio, tá? Então, tudo isso é importante de ser observado. Tomar passes no centro é importante, por quê? Porque vai mexendo com essa parte energética, essa parte fluídica. Assistir as palestras no centro ou em qualquer outro lugar é importante, por quê? Porque desperta o evangelho de Jesus, que é a mola mestra para a gente mudar de dentro para fora, tá? Só mudando de dentro para fora tira a força do obsessor. Porque o obsessor está tendo força porque vê você, aquele mesmo que lá no passado fez mal a ele. Você não mudou quase nada. Precisa mudar, gente. Porque quando você mudar, ele não vai ter mais argumento para utilizar contra você. Guilardo, Cristina e Gil. Eu gostaria de dizer aqui, com relação à pergunta da nossa irmã Leila, agradecer pela pergunta, né? É muito bom quando tem interação, Alexandre. E eu acho aqui que intrinsecamente ela quer saber se, a pessoa cometeu o suicídio por causa de uma obsessão, se ela estaria livre de consequências, já que ela não foi a culpada, foi uma obsessão. Eu gostaria de dizer que cada um vai ter sua cota de contribuição no fato. E de dizer que a pessoa que comete, mesmo através de uma obsessão, que existe uma coisa que o Espiritismo nos ensina, que é sagrada, chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nem Deus interfere. Quando ele criou as leis do universo, nem ele interfere. Faça o que você tiver vontade de fazer. Só que temos que nos lembrar que tem determinados atos que trazem consequências, trazem marcas, e que eu vou precisar
me restabilizar depois. Então, cada um vai ter sua cotinha, seja encarnado Com ou atenuantes, né, Guilherme, exatamente, como você atenuante. muito bem falou. Por quê? Porque a vontade foi afetada pela obsessão, né? Exatamente, cada um vai ter sua conta, mas ele não vai se livrar das culpas, de consequência, porque ele como você disse, ele tem as rédeas do seu corpo material, da sua vida, e ele tem a capacidade de resistir, né? Todos temos. Seja com o auxílio de outro, mas precisa que eu queira também. Muitas vezes eu aproveito aquela obsessão para fazer uma coisa que eu já estava com vontade de fazer, né? Muito bem. Gil? Minha amiga Gil, minha amiga Cristina, vocês têm algo a falar aí sobre isso? Obsessões e suicídio? Não, acho que vocês colocaram muito bem. Para mim, foi bem colocado. Eu tenho só um adendo aí na palavra do Guilherme, né? Que todos nós temos as nossas escolhas de fato e que todos nós responderemos isso aí, cada um vai ter o seu quinhão de responsabilidade, né? Mas lembrando que a palavrinha que a gente usou agora há pouco tempo, ignorância, né? É diferente aquele que se deixa levar por não ter nenhum nível de conhecimento, por realmente ser uma pessoa ignorante no sentido espiritual mesmo, de consciência, nem pensar em estar sendo obsidiado ou não, mas estar sendo sem nenhuma consciência disso. E como eu conheço pessoas que passam, vez por outras, por fases bastante depressivas, que falam em suicídio, que pensam em suicídio, mas que pensam isso com a consciência de que ela tem o poder dessa escolha, de que ela diz, eu penso nisso, mas eu sei o que isso significa para mim, eu sei o que é a espiritualidade, eu vou lutar contra isso. Então é isso que o Espiritismo traz para a gente, né? Essa consciência de que nós temos de fato esse poder em mãos. Muito bem. Por isso, Gil, que assim é muito difícil, né? Acontece um espírita mesmo que ele conhece cometeu suicídio, né? É difícil a gente ouvir falar que um espírita cometeu suicídio porque ele sabe as consequências, né? A questão da ignorância. Né? Quando você tem o conhecimento de que aquilo pode acarretar, né? Pronto. Aí nós temos aqui, viu, uma pergunta que não tem a ver com suicídio, mas que é importante a gente tratar. O câncer de mama poderia ser visto como um karma de vidas passadas? Teria outras possibilidades? Abigail Moraes, Chapéu do Sol, São João da Barra, Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar essa fala de Abigail e dizer o seguinte, a gente pode ver até o câncer de mama, assim como qualquer outro câncer, como uma negligência nossa, tá, pessoal? Porque nós temos que cuidar do próprio corpo, cuidar da alma e do espírito é importante, mas cuidar do corpo é tão importante quanto, porque o nosso corpo é o instrumento da nossa alma, do nosso espírito. Tem que cuidar do instrumento, porque senão o instrumento fica sem condições para que a gente possa continuar exercendo as nossas missões espirituais. Então, a mulher hoje é muito bem informada sobre a prevenção ao câncer, gente. O exame de toque, né, o autoexame, procurar um especialista para se... Alexandre, mas eu não tenho um plano de saúde, é a maior dificuldade do mundo no serviço público eu encontrar, né, vaga para ir fazer uma mamografia. Eu entendo todas essas dificuldades, meus irmãos e irmãs. Procurem as universidades. Cristina até falou um caminho maravilhoso na semana passada e eu vou relembrar aqui. Procurem as universidades públicas da sua região, porque elas têm programas nesse sentido para atender as mulheres necessitadas. Tá? Procure. Tem estudantes que precisam fazer o exame de mama nas mulheres, como parte do processo de aprendizado dele. Não tenha medo de procurar esse tipo de serviço, porque é a sua saúde que está em jogo. Então, quando a mulher é dotada de todas essas informações, tendo condições total de buscar essa ajuda, não busca e negligencia e o câncer aparece, aí pode surgir a pergunta, isso pode ser considerado um suicídio involuntário, Alexandre? Assim como encher a cara todo fim de semana cultivando a cirrose, tá? Assim como, então, a ação que nos leva à doença e a omissão que nos leva a ela, a mesma coisa eu digo para os homens com relação a câncer de próstata. E que é pior ainda, viu, gente?
Porque o que impede o homem de ir é a vaidade. Olha só, você morrer por causa de vaidade, gente. Não, eu não vou, por quê? Porque o procedimento é incômodo. O homem não quer receber o toque retal. Gente, é a tua saúde que está em jogo. Você prefere o câncer a um toque retal? Vai ter, se você tiver o câncer, vai ter procedimentos invasivos tão piores do que um toque retal, mas você prefere isso. Então é isso, é a questão da consciência e do livre-arbítrio. Agora, minha irmã, um câncer pode estar na nossa programação de vida? Vamos analisar o que é que diz a medicina sobre o câncer? O que é que faz a gente desenvolver o câncer? Às vezes não são fatores externos ao corpo, às vezes são condições internas. Aí tudo bem, a gente pode falar disso que você está falando, minha irmã, que poderia ser visto como um karma, que poderia ser visto como algo que está na programação, porque é uma doença. Na nossa programação reencarnatória, as doenças são utilizadas, tá? Como forma, às vezes, de expiação, às vezes, de provação para a gente. Então, pode ser uma doença... Quando você fala de karma, eu vou me referir a provas ou expiações, tá? E agora, se o câncer está sendo causado por outros fatores, gente, por exemplo, eu desenvolvi um câncer de pulmão, por quê? Porque eu não tiro um cigarro do bico. Aí, minha amiga, pode começar a pensar em suicídio, tá? Suicídio involuntário, ou às vezes até voluntário mesmo, porque você tem consciência das coisas e faz. Tá bom? Meu amigo também tem uma outra situação que eu já li, também já estudei sobre isso, e o câncer também, o câncer, cada um constrói o seu, né? Então, você não pega de ninguém, simplesmente você constrói. E a forma como você lida com os seus sentimentos também é uma possibilidade de construção de câncer, de você desenvolver isso. A forma como você lida... constante, né, Cristina? Exato, com os seus sentimentos, a falta de perdão, como você se magoa facilmente, como você tem dificuldade de lidar com isso, a mágoa é um dos motivos que você pode desenvolver um câncer. A dor da alma que você sente, aquela dor, aquela mágoa que você não consegue definir, não consegue expressar, não consegue trabalhar isso em você, ao longo dos anos, isso vai lhe trazer também, você pode desenvolver câncer. E eu tive contato com pessoas que ouviram essa mesma palestra de um médico, essa mesma explicação de um médico, e pessoas que disseram, que realmente relataram, eu vivi isso, eu tive dificuldade, expressou qual tinha sido a sua dificuldade, e que tinha desenvolvido câncer, que estava em tratamento, e que a doutrina espírita fez uma grande diferença em ela conseguir entender aonde precisava mudar. Então, além de todos os fatores externos, ou você já ter uma pré-determinação, existe também a forma como a gente lida com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, como a gente trabalha dentro de nós. E às vezes, Cristina, é a própria provação mesmo, viu? Às vezes a pessoa se previne, a pessoa se cuida, faz tudo direitinho, cuida de alimentação, mas aparece o câncer. Como forma de provação para o espírito, gente. Para você enfrentar aquilo ali, para você ter fé, para você desenvolver a fé, para você desenvolver... Às vezes falta fé na vida da pessoa. Aí uma situação dessa desenvolve a fé. Olha só, então são circunstâncias da vida. Tudo, a gente não pode dizer que... Pense que uma coisa, a vida aqui na matéria, nunca a gente pode dizer que 2 é igual a 4, né? Porque tudo tem suas circunstâncias e suas variáveis. Meus irmãos e irmãs, eu não sei se vocês têm mais alguma informação para passar no dia de hoje, alguma informação final. Vamos nos encaminhar aqui para o final do nosso programa, agradecendo grandemente a nossa irmã Gil Teres, que veio aqui com todo carinho participar de 3 programas com a gente, um atrás da outra. Eu estou tão feliz com isso, viu, Gil? E seu cantinho está aqui. Sempre que quiser vir, está por aqui, tá, minha irmã?
É só puxar a cadeira, sentar e ligar a câmera. Obrigada. Então, agradecemos a todos que estiveram conosco hoje. Maria do Socorro Franco Costa, minha irmã querida do coração. Elitelma Santos, Francisco Paulo de Azevedo, Anderson Laíris, meu filho querido, que está aí com vocês, mas está aqui presencialmente comigo, ouvindo e assistindo. Legal. Paulo Barreto, nosso amigo Paulo, Olga Feitosa, e agradecemos a todos e convidamos, né, para a próxima semana. A gente vai estar dando a nossa programação de estudo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Só dizer, Cristina, que esse é o último programa, né, sobre esse tema. Sobre esse tema, mas que logo vai vir aí o Outubro Rosa, né? Ou é Outubro Rosa, né, Alexandre? Que é muito importante também que a gente se debata sobre ele, que a gente tem pelo menos um programa para a gente comentar. Isso que o Alexandre já deu uma palhinha, um pequeno spoiler aí para a gente, né? Gil, quer falar? Não, eu disse que eu fico com a prece. Beleza. Ok? Ok, ótimo. Então, vamos nos concentrar, manter essa nossa conexão com a espiritualidade e rogar a espiritualidade que nos auxilie a construir essa fé em nós, essa fé que nos auxilia na construção de uma fortaleza interior, essa fé que nos ensina a lidar com as nossas angústias, a fé que nos traz a certeza de que aquilo que não está em nossas mãos está nas melhores mãos que poderiam existir, que são as mãos de Deus. A nos auxiliar a construir essa fé, a que nos faz perceber que ter tudo não é tudo que queremos ter, mas que ter tudo é ter no tempo de Deus aquilo que Ele tem reservado para todos nós. Que a espiritualidade nos auxilia a construir essa fé que nos ensina a ter serenidade, resignação, a construir força interior para superar as dificuldades dessa caminhada individual, mas também coletiva de todos nós. E que assim seja. E assim seja, minha irmã. Valeu, pessoal. Até Muito obrigada mais uma vez. Beijo. Lembrando sempre que é já, viu? Estaremos de volta, é rapidinho. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.